Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas de testes que podemos automatizar. Então, se você chegou agora aqui no canal, aqui no nosso Instagram, né, aqui no Agilizei, a gente compartilha conteúdos todos os dias. Então, no canal no YouTube tem vídeos toda semana, né? Tem aulas práticas, aulas falando sobre oportunidades, sobre ferramentas, sobre automação de testes, sobre portfólio, sobre uma série de coisas que vão te ajudar, né, a atingir aí os seus objetivos de carreira e vão te ajudar a conquistar uma oportunidade com automação de testes. O Agilizei Club é uma dessas séries aí de conteúdos que a gente faz aqui no Agilizei, com o objetivo de trazer aqui um conteúdo relacionado a como conquistar uma oportunidade com automação de testes. Só que, óbvio, né, para conquistar uma oportunidade, a gente sabe que não é só aplicar lá para uma vaga e esperar as coisas acontecer. A gente precisa de uma série de coisas, uma série de conhecimentos, uma série de uma soma de fatores, né, para conseguir conquistar uma boa oportunidade com automação de testes. E isso envolve tanto a parte de conhecimentos técnicos, a parte de networking, a parte de branding e a parte de conhecer o mercado. Nessas séries aqui, né, em todos esses episódios aqui do Agilizei Club, que você encontra os outros lá no YouTube também, né, tem uma playlist lá com todos os episódios do Agilizei Club, a gente fala sobre vários assuntos para te ajudar aí a chegar mais perto da oportunidade aí dos seus sonhos, trabalhando com automação de testes ou em um projeto que possivelmente vai exigir conhecimentos em automação de testes. E por que eu falo aqui, né, um projeto ou uma oportunidade que possivelmente vai te exigir conhecimentos em automação de testes? Porque no início desse ano a gente fez uma pesquisa, a gente já tinha feito essa mesma pesquisa no ano passado, né, com algumas vagas, olhando para algumas vagas do LinkedIn, e aí esse ano a gente fez novamente com um montante maior de vagas, né, e aí a informação se confirmou, né, cerca de 9 em cada 10 oportunidades em aberto para QAs no LinkedIn exigem conhecimentos em automação de testes. Então, quando a gente fala aqui de oportunidades, né, são oportunidades vagas que estão em aberto lá no LinkedIn para você aplicar para uma empresa e trabalhar para essas empresas, né? Então, o LinkedIn é uma rede profissional, lá você consegue colocar suas informações, suas habilidades, e lá tem uma parte dedicada só para vagas, né? E quando você for buscar uma nova oportunidade, o que essa pesquisa nos mostrou foi que, quando você for buscar uma nova oportunidade, se você abrir pelo menos 10 oportunidades aí para se aplicar, a probabilidade, né, é muito alta a probabilidade de que, das 10 vagas que você está olhando aí, que 9 delas exijam, pelo menos 9 delas, exijam conhecimentos em automação de testes. Bom, hoje a gente vai falar sobre um aspecto, um ponto muito importante de automação de testes, que é 5 dicas de testes que podemos automatizar. Então, para a gente já começar aqui e dar um contexto, né, para a gente ter um pouco mais de contexto ao longo da aula, a gente vai falar aqui sobre o que a gente pode considerar como automação de testes. O que a gente pode definir, como a gente pode definir automatizar testes. Com certeza, cada um de vocês vai ter a sua própria definição, vai ter aí talvez algo que ouviu falar em algum momento, né? Todo mundo tem a sua definição, caso já tenha ouvido falar sobre automação de testes. Aqui, a gente pode pensar, para simplificar, né, como automação de testes, qualquer atividade de testes, ou qualquer não, né? Atividades de testes com o auxílio de ferramentas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho algumas atividades de testes, algumas atividades específicas de testes, não são todas, inclusive, já fiz a correção até aqui no que eu disse. Algumas atividades de testes específicas, onde a gente consegue usar ferramentas para nos ajudar em algumas partes
dessa execução de testes. Então, um exemplo muito clássico, né, é quando a gente tem ali, por exemplo, testes de uma aplicação, a gente está trabalhando num projeto, e esse projeto vai crescendo, né, vai tendo novas funcionalidades e tudo mais, e à medida que o projeto cresce, o esforço de testes vai aumentando também, e em um determinado momento a gente começa a usar ferramentas para nos auxiliar na execução de toda essa suite de testes, né? Então, automação de testes é testes com o auxílio de ferramentas. E por que com o auxílio de ferramentas específicas em algumas etapas específicas? Porque tem algumas etapas do teste que a gente também não consegue automatizar. Então, quando você, por exemplo, né, quando você está pensando, usando alguma técnica para pensar em quais testes você vai executar para uma determinada necessidade, né, ou para uma funcionalidade e tudo mais. Tem uma série de técnicas que você pode utilizar e nem todas essas técnicas, algumas até têm alguns experimentos, mas a maioria delas não tem uma ferramenta que vai lá, vai analisar o requisito para você, vai escolher a melhor técnica e vai pensar em quais testes precisam ser feitos. Seria muito bom, né, se isso existisse, mas hoje, mesmo as iniciativas que tem para geração de testes automáticos, né, para pensar nos testes que precisam ser feitos de forma automatizada, ainda é muito embrionário, assim, né? Não tem nada muito robusto que faça essa análise dos testes que precisam ser executados de forma bem robusta. Então, algumas etapas da nossa execução das nossas atividades de testes a gente não consegue automatizar também. Então, automação de testes é automatizar testes específicos e algumas etapas específicas dos nossos testes, né? Das nossas etapas ali de testes. E por que é importante a gente entender isso, entender o que é automação de testes, entender o que é possível fazer com automação de testes e por que hoje, né, em 2022, é importante saber sobre automação de testes. Um ponto a gente já falou aqui no início da aula, né? Hoje, a maioria massiva aí das oportunidades exigem conhecimento de automação de testes. Em números, isso representa 87% das oportunidades. E por que, né, automação de testes, isso não tão relacionado a números, a automação de testes é algo que já está aí há muito tempo, né? Desde lá dos anos 90, pelo menos, né, a gente tem uma metodologia ágil, né, que é o Extreme Programming, e desde lá, né, se a gente pesquisar, por exemplo, no extremeprogramming.org, lá no extremeprogramming.org, a automação de testes é uma prática central da metodologia, né? Então, mais óbvio, né? A automação de testes já existia antes até do Extreme Programming, mas é só para dar uma noção para vocês de há quanto tempo é falado sobre a importância de automação de testes em projetos de desenvolvimento de software. Então, por isso que é importante, em 2022, você já ter pelo menos uma noção de, bom, beleza, eu preciso aprender automação de testes ou ter pelo menos uma noção do que é automação de testes para eu orientar o meu time, para eu ajudar o meu time a usar as melhores práticas de desenvolvimento de software e conseguir entregar software com mais qualidade, né? Com mais segurança, ter mais segurança em cada entrega e também mais velocidade. Uma coisa que a galera acaba confundindo muito, né, e que eu queria trazer aqui também, é execução de testes com automação de testes, né? São duas coisas distintas e até é legal porque no início a gente falou um pouco aqui de o que é possível fazer com automação de testes e nesse ponto a gente já consegue ver uma diferença, né? Uma coisa é a gente executar os testes e outra coisa é a gente automatizar. Automatizar consiste de um processo, né? Desde a etapa onde você está planejando o que vai ser automatizado até a etapa onde você vai escrever os testes de fato e depois, né, você vai manter esse projeto de testes automatizados também. Então, quando a gente fala de um processo de automação de testes, a gente tem pelo menos 4 etapas em um processo de automação de testes. E as 4 etapas de um processo de automação de testes que a gente pode considerar são: primeiro, planejamento, onde você vai pensar, vai olhar para o seu projeto, vai olhar para a sua suite de testes, vai olhar para as necessidades, para as suas tecnologias, vai olhar para as ferramentas disponíveis, para uma série de coisas. A gente poderia falar aqui só de planejamento. Você vai olhar para tudo isso e vai pensar na sua estratégia de automação de testes. Então, se a gente falasse aqui de 4 etapas, a primeira
seria a de planejamento. A segunda etapa de um processo de automação de testes seria a etapa onde você desenvolve a automação de testes de fato, né? Que é quando você já definiu uma estratégia, já definiu as ferramentas, já conhece as tecnologias, né, do seu projeto, as tecnologias que você vai usar, e aí você vai desenvolver os testes. É a etapa, né, é a etapa que normalmente a gente acaba vendo, né, mais, assim, né, em aulas, em cursos, né, que é a segunda etapa dessas 4 que a gente está falando aqui, que é a etapa de desenvolvimento, de uso de uma ferramenta para desenvolver testes automatizados. Essa seria uma segunda etapa. A terceira etapa, dentro dessas 4 que a gente pode considerar de um processo de automação de testes, seria a etapa de execução dos testes. Porque não adianta só a gente desenvolver os scripts, né? A gente precisa executar esses scripts também. Então, dentro de um processo de automação de testes com 4 etapas, a primeira, planejamento, a segunda, desenvolvimento dos scripts, a terceira, a execução desses scripts, e a quarta, que às vezes a galera acaba esquecendo, né? Mas a quarta, que é muito importante também, é da manutenção desses scripts. Às vezes a galera acaba pensando que, bom, criei um teste aqui, agora eu nunca mais vou precisar olhar para esse teste. E na verdade não funciona bem assim. Em um processo de automação de testes, principalmente em projetos que tem uma larga escala, né, a gente precisa pensar também em manutenção dos testes. Então, tanto manutenção de dados dos testes, né, manutenção do código, manutenção dos próprios testes em si, né? Então, priorizando ali o que precisa continuar automatizado, o que pode talvez ser repriorizado, tudo isso é importante e é quando a gente olha para manutenção para essa etapa do processo aqui de manutenção, que é quando a gente começa a pensar, né, em padrões de projetos, né, quando a gente começa a pensar em design patterns, né, padrões de design, quando a gente começa a pensar em boas práticas. Então, tudo isso é relacionado a essa quarta etapa aqui, que é a etapa de manutenção dos testes. E além da parte processual, ainda existem pelo menos 2 formas, eu trouxe aqui 2 formas que a gente pode pensar na hora de escolher ali uma estratégia ou escolher uma forma de classificar os testes que a gente está automatizando. A primeira forma é o que a gente pode chamar de uma distribuição dos testes, né? É distribuir os testes de acordo com o retorno do investimento. O que significa isso, né? Distribuir os testes de acordo com o retorno do investimento. É olhar para o meu projeto, pensar, olha, do que eu tenho aqui de camadas de sistema, de testes para executar, o que vai me dar o melhor retorno? Qual que vai ter o melhor custo-benefício aqui? E aí você colocar os testes, a maior parte dos testes, nessa parte que vai ter o melhor retorno, né? O melhor custo-benefício. Aí depois você vai pensar, bom, qual seria a segunda camada ou o segundo tipo de teste que teria um bom custo-benefício também. Aí você vai pegar uma fatia menor e vai colocar ali dentro dessa classificação. E aí você pode desenhar aí como você preferir esse formato aí de retorno de custo-benefício. Uma das ilustrações, né, disso que eu estou falando para vocês, mais populares do mercado é a pirâmide de testes. A pirâmide de testes é um exemplo, né, de distribuição dos testes de acordo com um custo-benefício, também de acordo com um custo-benefício. E no exemplo da pirâmide de testes, seria uma ilustração onde os testes de unidade seriam os testes com maior retorno do investimento e os testes lá de ponta a ponta, os com menor retorno do investimento. No exemplo da pirâmide de testes. Mas a gente já sabe que a pirâmide de testes é apenas um exemplo, né, de um contexto específico, falando sobre retorno de investimento. A gente tem várias outras formas geométricas que já foram trazidas aí para o mercado para ilustrar justamente isso, né, que cada projeto vai ter o seu contexto específico e que é importante a gente sempre pensar para o contexto do projeto o que faz mais sentido. A gente pode olhar para o mercado, para esses exemplos de mercado, mas é importante a gente saber como que aquilo dali foi desenhado, o que gerou aquele desenho, né? No caso da pirâmide de testes, a gente fala de custo. Então, uma forma aqui da gente pensar, a primeira, né, de pensar sobre automação de testes é a distribuição dos testes de acordo com o retorno do investimento.
E a segunda forma seria a distribuição dos testes de acordo com o objetivo dos testes. Então, um outro modelo que é muito popular no mercado é o modelo do quadrante de testes ágeis. Então, se você em algum momento já pesquisou, por exemplo, sobre testes ágeis, você com certeza deve ter visto lá o quadrante de testes ágeis. O que é o quadrante de testes ágeis? Ele é um modelo também com um quadrante, né, dividido em 4 partes. E em cada parte desse quadrante a gente tem alguns testes com objetivos distintos, né? Alguns testes mais voltados para apoio ao negócio, alguns testes mais voltados a apoio à tecnologia, alguns testes com foco mais no produto e alguns testes com mais foco em atividades do time. Então, quando você olha para o quadrante, a gente tem vários testes lá, vários tipos de testes lá e técnicas, né, distribuídos em cada parte do quadrante. Você pode olhar para essas partes do quadrante para pensar o que você pode escolher, né, ou distribuir ali os seus testes dentro do seu projeto e aí pensar em como e o que você pode automatizar. Então até aqui falamos sobre o que é automatizar testes, importância, diferença entre executar e automatizar testes, processo de automação de testes e formas de pensar sobre testes. Falamos aqui de custo e falamos sobre o objetivo do teste. Então agora a gente vai falar sobre as 5 dicas, né, de testes que você pode pensar aí para automatizar. E como que eu cheguei nessa conclusão, né, galera? Desde 2017, mais ou menos, eu trabalho com automação de testes. E lá no início, eu pensava assim, né? Eu vou automatizar tudo, né? E tudo que for possível automatizar, eu vou automatizar. E eu acho que todo mundo passa em algum momento por esse pensamento, né? Tipo, quanto mais eu puder automatizar, eu vou automatizar e é isso, sem pensar muito de forma estratégica e sem ter, às vezes, nem noção do retorno que aquilo pode dar ou não, né? Então, lá desde 2017 eu já trabalhei com automação de testes e venho trabalhando com isso em diferentes projetos. Então, já errei bastante tentando acertar a estratégia de automação de testes, já errei bastante também nessa jornada. Então, alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês são pontos que eu já passei na minha carreira e que podem ajudar vocês aí a não errar, não passar pelos mesmos erros que eu passei, né? Eu acho que isso é algo muito positivo quando a gente fala de compartilhar conhecimento, que é compartilhar não só o que a gente acha que dá certo, mas compartilhar também o que já deu errado. Assim, quem está acompanhando o conteúdo ou quem está consumindo esse conteúdo consegue não errar os mesmos pontos que a gente errou. Isso é muito positivo. E eu levei aí quase 6 anos, né, para trazer alguns desses pontos aqui para vocês. Então, para vocês que estão aqui agora, se ainda não está anotando nada dos pontos que a gente falou até agora, já pega aí o papel e caneta, já abre aí o bloco de notas para anotar esses pontos que eu estou falando aqui. Porque, com certeza, né, todos esses pontos que eu estou falando aqui, isso que a gente nem chegou nas dicas ainda, são pontos que vocês talvez precisariam ler vários artigos ou pesquisar em vários links. E a gente está trazendo aqui tudo sintetizado para vocês em uma aula relativamente curta, né? Então, fica a dica aí para você, caso você ainda não esteja anotando, para já anotar os pontos que a gente está falando aqui. Bom, vamos falar então das 5 dicas de testes que a gente pode automatizar. A primeira dica é testes para funcionalidades estáveis. O que significa isso? Testes para funcionalidades estáveis. Funcionalidade estável é uma funcionalidade onde você tem um mínimo de garantia de que aquela funcionalidade não vai ficar mudando constantemente. Eu já trabalhei em alguns projetos, né, e eu já passei por uma experiência, né, uma vez, onde eu queria antecipar um pouco a minha automação de testes. Então, a gente saía, por exemplo, de uma planning, né? E aí, depois da planning, a gente já definia, por exemplo, como que iam se comportar as telas, né? Qual que seria o fluxo ali de telas. E aí, como eu já sabia como ia ser o fluxo de telas,
Eu ia lá, antecipava a automação de testes, olhando só para os protótipos, né? Deixava o esqueleto do teste todo pronto, né? E aí, para quando chegasse lá a aplicação, né, pronto, era só ajustar alguns seletores e aí eu ia conseguir automatizar, né? O script já está bem adiantado já quando a funcionalidade ficasse pronta. Só que o que acontecia algumas vezes quando a funcionalidade ainda não estava muito bem definida ou quando a funcionalidade não estava estável, né? Isso com bugs ou com alguma indefinição de negócio ou com algum outro comportamento desse tipo, algum problema de ambiente, coisas do tipo. Acontecia que, quando eu ia executar o teste quebrava e eu tinha que ir lá e dar manutenção no teste, né? Seja por alguma questão que mudou na interface, seja por alguma questão que mudou de regra de negócio, né? Mas por quê? Porque quando a funcionalidade não está estável, antecipar muito a automação de testes acaba gerando mais retrabalho depois, né? Então eu já passei por isso algumas vezes, né, de querer automatizar testes para funcionalidades que ainda não estavam estáveis, né? E o resultado disso era ter retrabalho no final das contas, né? Então, a primeira dica, quando você for pensar em automação de testes e o que você pode automatizar, a primeira dica é automatize testes para funcionalidades estáveis. Assim, você evita de ter retrabalho, né, dentro aí do seu projeto. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala de automação de testes, né? A gente pensa em automação de testes para otimizar o nosso trabalho. Se a gente ficar tendo muito retrabalho, a conta acaba não fechando. Bora para a nossa segunda dica. A segunda dica é automatizar testes de regressão. O que são testes de regressão? Em desenvolvimento de software, a gente tem um conceito, né, de entregas iterativas, né, entregas em pequenos blocos. Tá? A nível de metodologia, isso é o que a gente chama de iterativo incremental lá. E aí, o que acontece quando a gente trabalha com desenvolvimento iterativo incremental, né? A gente entrega uma partezinha do sistema, testa aquela parte do sistema, entrega e vai para outra. Só que quando a gente vai para essa outra, não é só garantir que essa entrega aqui está ok. A gente precisa garantir que essa nova entrega está ok e que ela não impactou na outra que a gente entregou na nossa entrega anterior, entendeu? Então a gente precisa garantir tanto o que a gente acabou de entregar e precisa garantir que não teve impacto nenhum no que já estava funcionando. Essa prática, né, de garantir que o que já estava funcionando segue funcionando, a gente chama de testes de regressão. E testes de regressão, por padrão, né, vocês já devem, por essa explicação que eu dei para vocês já devem ter um pouco de noção, mas teste de regressão, com o tempo, né, quanto mais o projeto cresce, maior é o esforço que a gente precisa dedicar para teste de regressão. Porque pensa, né, aqui eu fiz um exemplo com duas entregas pequenas, né? Entreguei uma aqui, beleza, na próxima preciso garantir essa e a anterior. Agora, pense 50 entregas para frente, né? Você vai ter que garantir a entrega de número 50 e vai ter que garantir que as 49 anteriores não tiveram nenhum impacto. E aí você pode fazer isso de duas formas, né? A primeira é pedindo mais tempo. Na verdade, de três formas, né? A primeira, você pode pedir mais tempo para o seu time, para a sua gestão e tudo mais, porque você vai precisar executar tudo na mão. Então você pode chegar lá e falar, olha pessoal, para testar as 49 anteriores, para eu poder dizer para vocês, olha, tá ok aqui, pode publicar a entrega 50 para os usuários, para eu poder dar ok para vocês, eu vou precisar de mais um mês, de mais 2 semanas. Aumentar bastante o tempo de testes. Essa é uma alternativa, né, que nem sempre vai ser a mais interessante para o seu time, né? Tem que esperar muito tempo para saber se tem alguma coisa para ajustar. A segunda alternativa é você testar menos, né? Que é você abrir mão de testar algumas coisas. Então você vai chegar no seu time e vai dizer o seguinte, olha,
eu consigo entregar para vocês até sexta-feira, mas para isso eu vou ter que deixar algumas coisas de lado. Então, das 49 que a gente testou antes, que a gente entregou antes, né, eu não vou conseguir olhar para as 49, eu vou conseguir olhar para umas 10, umas 11, né, porque para as 49 eu ia precisar de muito mais tempo. E como eu não tenho nada automatizado, eu não vou conseguir ver isso rápido, né, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E essa segunda também, eu acho que na maioria das vezes não vai ser a mais interessante para o time. E a terceira alternativa é a da nossa segunda dica, que é automatizar esses testes de regressão. Por quê? Porque quando você chegar lá na entrega de número 50, você vai poder focar 100% na sua entrega de número 50 e você já vai ter boa parte dos testes das 49 entregas anteriores já automatizados. Então, para você dar um retorno para o seu time, além de você dar retorno constante para o seu time, e não só quando acabar uma sprint, né? Tipo, ó, pessoal, acabou a sprint, agora nós vamos rodar os testes automatizados, né? Não, você consegue dar retorno, inclusive, constante para o seu time, né? Então, seu time, durante uma sprint de trabalho, né? Da entrega 50, passou o dia 1, o time fez algumas alterações no código, vai subir as alterações do código, já vai ter um feedback no mesmo dia. No dia 2, fez mais alguns ajustes, já vai ter feedback no mesmo dia. Então, automatizar teste de regressão é extremamente útil para o contexto de projeto, principalmente projetos de longo prazo, porque isso te ajuda, né, a economizar tempo, a economizar grana, né, porque se você consegue entregar mais em menos tempo, você consegue economizar grana do projeto, você evita de problemas para produção que, por padrão, são muito mais caros de corrigir do que problemas encontrados durante o desenvolvimento. Então, automatizar teste de regressão é realmente algo extremamente importante para um contexto geral de projeto. E essa é a segunda dica que a gente trouxe aqui de itens para vocês considerarem na hora de automatizar testes. A terceira dica é fluxos críticos para o negócio. E aqui a gente já está falando em uma linha de priorização. Lembra que a gente falou um pouco sobre se devo automatizar tudo ou somente o que realmente é importante? Lembra que a gente falou também de retorno do investimento? Essa terceira dica também é relacionada a isso. Às vezes você tem, né, você vai começar em um projeto e esse projeto não tem nada automatizado. E aí, vamos dizer assim, digamos que seja um projeto de um banco, né? Você trabalhando lá para um banco, aí nessa aplicação de banco, você tem lá as funcionalidades de movimentação de extrato, né? De saque, de depósito e tudo mais, e tem um Fale Conosco, por exemplo, lá na sua aplicação. Uma dessas funcionalidades é mais importante para o usuário final, né? Aí, muito possivelmente, vai ser as funcionalidades de movimentação bancária, né? Então, quando você for pensar em quais testes automatizar, você vai olhar para os fluxos mais críticos para o negócio. E como que você vai descobrir isso? Você pode conversar com o seu time, por exemplo, para buscar informações sobre os usuários, né? Quais são os fluxos mais navegados pelos usuários, quais são as funcionalidades com maior risco para o negócio, né? E você vai olhar para esses dados, para essas informações que o seu time vai passar para você, e aí você vai pensar nos testes que você vai automatizar. Isso é automatizar fluxos críticos para um negócio. É otimizar o seu tempo, né? Automatizando o que realmente tem mais valor para o negócio. A quarta dica é tarefas repetitivas. E aqui é até interessante porque eu escolhi de propósito trocar a tarefa testes por tarefas. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a automação de testes é só automatizar de fato o teste em si, né? E às vezes a gente acaba deixando de lado algumas tarefas que a gente precisa executar que dão suporte à execução de um teste. Por exemplo, tem muitos testes que precisam que tem uma etapa antes da execução do teste, que é de geração de massa de dados. Tem muito projeto mesmo, onde você vai
executar algum teste. E aí você, antes de executar o teste, tem que ir lá em alguma base de dados, tem que ir em algum servidor, editar algum arquivo ou fazer algum passo a passo bem extenso antes de executar o ponto principal do teste. E essa tarefa, apesar de não ser um teste completo, é uma tarefa que é repetitiva, é trabalhosa e que você pode automatizar também. Nem sempre a automação de testes vai ser um teste de ponta a ponta, né? Que você vai começar lá do menor passo possível, de geração de massa de dados e tudo mais, até lá a validação final. Às vezes, a automação de testes vai ser um script que vai te ajudar a executar o seu teste de forma mais rápida, só que ele não vai executar todo o teste para você, ele vai executar uma parte, que é a parte mais trabalhosa, e deixar você com a parte menos trabalhosa, né? Assim você consegue otimizar o seu tempo também. Então, tarefas repetitivas é a quarta dica aqui de pontos para você automatizar no seu projeto. E, com certeza, é até uma forma bem... É uma dica de coisas que você consegue identificar bem facilmente, né? Sempre que você estiver executando tarefas de forma repetitiva e trabalhosa que te tomam muito tempo para validar, essas tarefas são tarefas candidatas a serem automatizadas. Bom, vamos para a nossa quinta e última dica. A nossa quinta e última dica é, inclusive, uma dica que vem lá de uma das orientações lá do Extreme Programming. Lembra que a gente falou no início da aula de um dos métodos ágeis, que é o Extreme Programming. Depois recomendo até que vocês leiam sobre essa metodologia. E um ponto lá que eles sugerem, né, lá dentro das regras relacionadas a testes, é a nossa quinta dica, que é automatizar fluxos onde um bug foi encontrado. O que significa isso e por que existe que eu estou trazendo essa dica aqui? Quando acontece um bug, né, algum problema, alguma inconsistência, e você descobre essa inconsistência, o que você quer? Você quer corrigir, primeira coisa, né, você vai querer corrigir aquela inconsistência, e depois você quer ter um mínimo de segurança que aquela inconsistência que você já encontrou uma vez, ela não vai voltar a acontecer. E é aí que entra automatizar fluxos onde um bug foi encontrado. Se você encontrou um bug, né, e não tinha um teste cobrindo esse fluxo, você pode adotar a prática de criar um teste que passa por esse fluxo onde o bug foi encontrado, e assim você vai ter a garantia de que pelo menos aquele fluxo ali onde você encontrou um bug nunca mais vai ter problema. Essa é uma forma bem interessante, porque assim, pensa, né? No pior dos casos, digamos que seu sistema aí tenha 100% possível, né? Mas digamos que o seu sistema tenha muitos bugs, muitos problemas. Para cada problema que você for encontrando, você vai reduzindo a probabilidade de ter novos problemas no seu sistema, porque você vai estar cobrindo ali cada partezinha que tiver problema. Então, deu problema aqui agora no login, beleza? Vou automatizar aqui o login. Deu problema aqui no fluxo de movimentação, né? A gente estava falando do exemplo do banco. Fluxo de movimentação bem específico, num caso específico, você vai lá e automatiza esse fluxo. Assim, pouco a pouco, você vai tendo uma cobertura, né, do seu projeto, e principalmente você vai tendo mais segurança que bugs que já aconteceram uma vez não vão voltar a acontecer. E se voltar a acontecer, você vai pelo menos saber que eles voltaram a acontecer de uma forma mais rápida, né? Você não vai ser surpreendido por um novo problema enquanto estiver trabalhando no seu projeto. Beleza? Então, bora para um breve resumão aqui do que a gente falou na nossa aula de hoje, das 5 dicas de testes que podemos automatizar. Primeiro de tudo, falamos sobre o que é automação de testes, depois falamos por que isso é importante, falamos sobre processos de automação de testes, falamos sobre 4 etapas do processo de automação de testes, falamos sobre distribuição de testes em diferentes camadas de acordo com o retorno do investimento, falamos sobre distribuição de acordo com o objetivo do teste, falamos sobre as 5 dicas, testes, automatizar testes para funcionalidades estáveis, automatizar testes de regressão, automatizar fluxos críticos para o negócio, tarefas repetitivas e fluxos onde um bug foi encontrado. Então, hoje a gente falou realmente de bastante coisa aqui e, para finalizar, eu queria deixar 3 dicas finais aqui para você. Se você não sabe nada de programação, né, se você não programa desde a faculdade, ou se
Já tentou aprender programação uma vez, mas não deu muito certo? Tem uma playlist aqui no canal no YouTube, onde você consegue estudar sobre programação, tá? É uma playlist ali que tá assim, ó, programação para QAs. É só entrar ali, você vai ter uma playlist com aulas, tem mais de 4 horas de aulas, né, só sobre programação lá, com exercícios, com explicação, com exemplos, então é bem completo. Você pode estudar programação lá, é de graça, tá aqui na nossa playlist do YouTube. Se você não conhece nenhuma ferramenta de testes, né? Se você chegou agora ou está trabalhando há pouco tempo com testes, ou se trabalha há muito tempo, mas nunca parou para estudar ferramentas de automação de testes, tem um vídeo aqui no canal também, onde a gente fala sobre 10 ferramentas 10 ferramentas de automação de testes que todo QA deve conhecer. É bem interessante, a gente fala lá de ferramentas para automação web, automação mobile, automação de teste de API, automação de testes funcionais, não funcionais, então é bem completo esse vídeo também. Com certeza vai ajudar vocês aí a terem mais noção das ferramentas que a gente pode utilizar. E uma terceira dica final aqui, se você não sabe criar um projeto do zero, se você está começando agora com automação e nunca teve a oportunidade de criar um projeto do zero, de ver ali os testes executando, criar o seu primeiro script, tudo do zero, a gente tem também aqui 2 playlists, 2 cursos gratuitos, onde você pode estudar automação de testes do absoluto zero, desde a instalação de um editor de texto até a criação dos seus testes, construção de relatórios e tudo mais. Beleza? Então, essas 3 dicas para vocês que estão buscando conquistar aí uma oportunidade com automação de testes, com certeza vão ajudar vocês só com os conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal no YouTube. Para a galera que está acompanhando no YouTube, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo que a gente publica aqui. A gente publica conteúdo toda semana, né? Mais de um vídeo, inclusive, toda semana. No Instagram, a gente publica conteúdo todos os dias, né? Um dos poucos canais aí do Insta que publica conteúdos todos os dias. Então, se você não acompanha lá no Instagram, acompanhe lá também, porque tem muito conteúdo e eu respondo as perguntas da galera também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!